Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Running Talks, do Cafeinarme. E vocês, meninas, tudo bem? Valerie? Oi, Babi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Oi, Babi, oi, Val. Pessoal, hoje nós vamos falar com a nossa querida nutricionista, escritora, criadora de conteúdo, especialista em neurociência do comportamento e, é claro, meia maratonista. Seja bem-vinda, Thaisa Leal. Muito bem. Gente, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu até falei, acho que esse convite veio errado, porque eu, no meio dessas incríveis mestras da corrida, do triatlon, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas vambora. Vai ser muito legal. Vai, com toda certeza. Honrada de estar aqui. A gente, Thaís, a gente tá vivendo um momento do running era, né? E essa expressão ganhou muita... É aquele momento em que a corrida passa a ser além de uma corrida, né? Ela passa a ser parte do dia a dia das pessoas, né? Da identidade, assim, também da pessoa, né? Do ciclo social. E para você, acredito que seja assim, né? A corrida muito além apenas de um esporte. E conta pra gente um pouco assim, porque a running já foi e continuará sendo, né? Continuará sendo. Conta pra gente um pouquinho como foi que a corrida entrou na sua vida, no seu dia a dia. Foi pelo meu noivo. Quando eu conheci, ele tava treinando para fazer a primeira meia maratona. E gente, foi até engraçado, porque a gente tava um mês junto, um mês que a gente se conhecia. Ele falou, vou viajar pro Rio pra fazer a minha primeira meia maratona, vamos comigo? Aí eu, vamos. Eu não corria. Acordou ele cedinho pra ir pra minha maratona, eu fiquei dormindo. Porque eu não sabia que correr era super incrível e tudo. E 2 anos e meio atrás, ainda tava começando, ainda não tinha explodido, né? Eu fiquei dormindo, ele voltou, eu tava dormindo ainda. Só depois que eu me toquei do que era, né? E aí, ele foi fazer triatlon, foi tudo, e eu fiquei lá que nem doida correndo. Mas eu comecei por incentivo dele. Aí eu fui um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e foi indo. Então, a corrida realmente entrou na sua rotina e você acabou queimando a língua, né? Porque agora você virou corredor, tem vários vídeos seus ali. E engraçado, quando eu comecei a correr, eu disse, até o final desse ano, era tipo fevereiro, eu vou correr 10 quilômetros. Eu ainda não tinha corrido 10 quilômetros, já tinha corrido 5 quilômetros, aqui e ali, ao longo dos anos, bem espaçado. Mas em, 3 meses eu fiz 10 quilômetros e até o final do ano eu fiz a minha primeira meia maratona. Então eu queimei muito a língua. Porque eu lembro que quando eu corri 10 quilômetros pela primeira vez, eu tava no parque com a minha cunhada, a gente fez junto. Quando a gente terminou, a gente falou, cara, não precisava ter sido agora 10 quilômetros. Eu vou falar pro professor que eu não quero mais isso, não. Pula uns meses a gente fazendo uma meia maratona. Você vai indo, né? Você vai gostando do processo, você vai conquistando e se sentindo confiante. É muito acho bom. que nós 3 aqui somos suspeitas para falar, né? Porque a corrida realmente a gente personifica e acaba que vira uma paixão. E quando você começou a levar a corrida assim mais a sério, quais foram as principais mudanças que você adotou? Eu consegui ter muita constância na atividade física pela primeira vez na minha vida. Porque, bom, eu sou nutricionista, eu produzo conteúdo de vida saudável, eu sempre fui, num geral, constante, mas eu passei a ser realmente fiel à atividade física quando entrou a corrida. Porque eu tinha aquele treino feito pra mim, então eu tinha o compromisso de ir realmente aquelas 3 vezes na semana, como nunca na minha vida eu tinha tido. Eu conseguia completar o treino exatamente como estava ali, tinha que correr tanto tempo, naquela velocidade, então eu fazia certinho. E como eu ia percebendo a evolução, né, eu corria hoje, 5 quilômetros em 35 minutos, aí na semana seguinte você faz em 34 minutos, 1 minuto a menos, você fala, nossa, é incrível, eu quero continuar. Então engajou. Então me tornou muito constante na atividade física e isso fez com que meu corpo mudasse muito. Acho que eu aumentei muito meu gasto calórico, eu emagreci naturalmente. E, mais energia, mais animação e gostar de fazer atividade física pela primeira vez, eu acho. Gente, é muito gostoso. Agora, só um PS meu, assim, pessoal. É muito gostoso quando a gente vê alguém começando. Porque as 3 macacas velhas, faz muito tempo que a gente começou a correr. Quanto tempo que a vocês nossa correm? running era já A nossa running era, já foi, há muito tempo atrás. E é legal, quando a pessoa começou há pouco tempo, a evolução, isso até é legal para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, quem começa, a evolução é muito rápida. Mas quando você tá há muito tempo já correndo, cada minutinho a menos na evolução demora muito. Então é muito gostoso e motivador
ouvir alguém que começou a correr assim e tá nesse boom de estar sentindo isso, assim, e no seu corpo, na sua motivação, em tudo. Como que você começou a organizar? Por exemplo, beleza, vou treinar, mas eu trabalho, sou nutricionista. Como foi essa organização pra você? Eu sempre treinei de manhã, independente do quê. É uma forma, eu falo assim, pra gerar um compromisso, não tem que ter roupa Sim. intermediária, meu amor. Você acorda e já bota a roupa de treino. Às vezes, até se você vai treinar no final do dia, eu falo, fica já de roupa de treino, porque aí não tem desculpa. Mas eu sempre tive o compromisso de ir de manhã. Ter um plano feito pra mim foi algo que me ajudou muito. E é isso. Acordo 5h30 da manhã e vou. Na fé e na coragem. E você de faz manhã mais é alguma muito coisa? melhor. Uma musculação? Musculação você nos faz? outros dias. No dia que eu corro, às vezes eu faço braço também, superiores, se eu tenho tempo. Se não, eu vou nos dias intercalados fazendo musculação. Mas eu achei muito interessante o que você disse da evolução, porque hoje eu vejo que eu tô estagnada na evolução e eu sei o que eu preciso fazer para evoluir mais. Por exemplo, eu corro 3 vezes na semana, eu poderia correr mais vezes na semana. Ou eu faço 2 treinos na esteira. Eu tenho que correr no chão se eu quiser evoluir na prova, mas hoje eu não consigo, durante a semana, ir até um parque. Então, eu até olho, às vezes, as pessoas na internet que correm há menos tempo do que eu, evoluindo muito mais numa prova. E, bom, deve ter relação genética, tem com relação à frequência com que essa pessoa corre, se ela corre, sempre treina no chão e não na esteira. Então, é muito legal a gente ter cuidado nessas comparações, né? Às vezes eu me pego um pouco frustrada e perceber o seu processo. Isso que é gostoso. Né, você falou um ponto muito importante, que na verdade a gente fala muito sobre isso, né? Somos corredoras há 14, 15, quantos anos, Babi? 23 anos. 23 anos. E na nossa época, né, iniciante, nem existia muito Instagram, nem tinha, né? Não existia mesmo. Então, hoje em dia, a gente vê muito essas pessoas, como tem esse diálogo muito maior na internet, é muito fácil a gente se comparar. E até mesmo quem está há mais tempo, eu digo isso por mim, às vezes eu olho, meu Deus do céu, como essa pessoa está fazendo isso? Ela começou ontem e ela já está assim. Então, é muito individual, cada um realmente tem o seu processo e a gente tomar muito cuidado para não cair nessa cilada da comparação. E correr porque você quer. Sim. Entender por que você quer estar ali e não para mostrar, né? Primeiro você pega e faz porque é um desafio pessoal. E, bom, de repente, você mostrar depois é uma consequência, é uma felicidade que a gente fica, né? Porque é uma superação tão grande. E aí, depois você mostra, mas foca no seu processo, né? Exato. Ô, Thaís, e depois que você percebeu que o bichinho da corrida te picou, né? Que você realmente entrou nessa running era, você percebeu a mudança também na sua saúde física e na sua saúde mental, essa relação? Porque você, como nutricionista, você já tem uma boa alimentação, mas quando isso realmente entrou como uma não só de vez em quando, realmente uma sequência, né? Eu realmente percebi mudança física no meu corpo, mas muita disposição também. E o gosto por treinar. Pela primeira vez, eu acho que eu queimei a língua, porque eu sempre falei, olha, a gente treina na força do ódio, a gente não gosta, a gente vai porque tem que ir, não é normal ser sedentário, né? Mas eu comecei a gostar. E com relação à mente, eu acho que eu tenho uma coisa diferente da maioria das pessoas. Conta pra gente. Eu não sei se alguém é assim ou se vocês conhecem, porque eu me sinto um ET, tá? Aquela coisa de, eu corro e eu esqueço de tudo, eu penso... Não. Eu tenho 2 coisas. Uma, eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer, eu tenho muita ideia, me dá vontade, às vezes, de anotar a coisa até. Mas, quando eu tô passando por um momento delicado ou muito estressante de trabalho, muita coisa, é como se eu não conseguisse colocar muita pressão na corrida, porque ela exige muita demanda mental mesmo, de eu me concentrar, de eu ter um objetivo, eu quero baixar o pace, eu quero completar tal quilômetro. E aí, se eu tô com um desafio muito grande no trabalho, eu meio que não consigo puxar tanto assim na corrida. Então, eu faço ela de uma forma mais leve. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas sem puxar muito. É meio doido. E eu tô nessa fase agora. Eu tô com problemas grandes, assim, de trabalho, muita coisa nova. E aí, eu vou mais leve, sem me cobrar tanto, sabe? Pra aliviar a cabeça mesmo. Mas eu acho que, assim, todo corredor vai passar por isso em algum momento da vida e por isso e várias vezes na vida. Porque eu acho que, assim,
Cada momento é um momento e a gente não consegue nunca ter vários objetivos. Por exemplo, se o teu trabalho é o teu objetivo maior no momento, é impossível você querer dar o máximo do teu treinamento, porque não vai encaixar. É uma coisa de cada vez importante. O resto vai acompanhando. Então, isso que você sente, olha, eu tenho certeza que eu já senti, a Val já sentiu, Não a dá Paula pra já você sentiu. levar. Eu costumo falar em pratinhos, né? Que eu giro pratinhos. Então não dá pra você equilibrar todos os pratinhos e manter tudo muito bem o tempo todo. Alguma coisa vai descer. Às vezes o trabalho, se você dedicar muito ao treino, são horas de treinamento. Você tem que dedicar. Então, o trabalho tem que estar um pouco mais abaixo. Quem vai para um Ironman, por exemplo, tem que conversar primeiro com a família. Posso meu ir? Deus. Posso ir para a esposa, né? É Quem verdade. é casado ou casada, posso ir? Porque se você não conversar com a família e entender isso, desaba a família, né? E trabalha a mesma coisa, você vai passar horas treinando. Como é que você vai colocar isso na sua rotina, né? E às vezes o trabalho é o que puxa mais e o esporte ele fica ali te dando aquela força, aquele movimento, até como você falou, de pensar, de refletir, resolver muitos problemas, né? Às vezes você resolve ali, naquela 1 hora você resolve muita coisa da tua vida, Mas né? às vezes todos os pratinhos caem. Quem nunca? Opa! Opa! Eu ia Às vezes perguntar. parece que vem tudo junto, né? Uma beleza. Isso chama vida, né? A hora que Isso chama tiver só vida. equilíbrio, você não tá mais vivo. Então, vocês já tiveram algum momento que falaram, cara, não tô dando conta de treinar? Tipo, minha cabeça não tá legal. Todos os momentos. Não, muitos momentos. Muitos, 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 muitos. Às vezes falta, tipo assim, eu tô com falta de motivação pra treinar. Mas Sim. tem aquela frase que a gente ama, que é quando falta motivação, vai na disciplina ou na força do ódio, né? Então, assim, eu acho que se você deixar de treinar, você vai estar abrindo uma brecha pra você realmente deixar de treinar. Então, você tem que ter o teu treinamento. Claro que você pode não botar a força necessária pra aquilo ou a força que você gostaria de colocar, mas não vale a pena deixar de treinar. Pega mais leve, vai com mais calma, que aí as coisas aos poucos vão se encaixando. Entender que não são todas as fases que a gente vai estar no topo, né? Tem sempre as fases de baixa, respeitar isso, entender, olhar para os outros pratinhos que às vezes precisam de um pouco mais de atenção. E a gente sabe que você gosta muito de compartilhar da sua rotina, né, com os seus seguidores. O que motiva você a compartilhar um pouco da sua vida com eles? E se você recebe, né? Porque a gente recebe muitos feedbacks, acho que essa parte é muito legal e estimula a gente. Nesses dias de baixa, inclusive, esses feedbacks fazem a gente muitas vezes levantar da cama e encarar o dia. Eu gosto de incentivar as pessoas, mostrando o que eu faço, o que funciona pra mim. Mas quando eu incentivo, talvez eu seja ainda mais incentivada. Porque você ter essa constância de postagens, né? De certa forma, também falam, não, eu posto todo dia, eu vou postar. Então, acho que gera um compromisso, e um compromisso público, né? Sim. Porque quando eu quero alguma coisa e eu acho que é desafiador ou que eu posso dar pra trás, eu falo, eu vou postar, que eu vou fazer, porque depois não tem como. Então, por exemplo, hoje de manhã, eu peguei e falei, olha, eu não vou conseguir treinar de manhã. E eu odeio treinar à tarde, meu público sabe que eu falto se for pra ser à tarde. Eu vou estar cansada, não gosto de botar roupa grudando no corpo, suada do dia inteiro. Aí eu postei hoje de manhã, gente, eu não vou treinar de manhã, eu vou à tarde. Por favor, voltem aqui pra me cobrar, entendeu? Aí quando eu fiz uma meia maratona agora, eu falei, eu vou fazer abaixo de tanto tempo. E assim, as coisas diziam que eu não ia conseguir. Eu tive que correr muito atrás pra conseguir, sabe? Então é bom um compromisso público. Me incentiva também quando eu posto. Eu gosto de compartilhar. Eu acho que ter um compromisso, né? Ter uma linha de chegada, você colocar um objetivo faz total diferença, assim, de ir. Senão você não vai. Se você não colocar uma meta ali, um objetivo maior ou menor para se desafiar, você não levanta, né? E às vezes você até pode se decepcionar, mas você não vai decepcionar o teu follower, o teu treinador, né? Tem essa, tipo, alguém tá tem te as puxando pessoas, né? ali. Exato. Elas torcem, né? As torcem. Aham. Mas conta pra gente como foi um pouco esse processo pra meia maratona. O que mudou na tua vida? O que acrescentou? O que tu sentiu que faltou? O volume de treino, ele fica maior, né? Então, se você é uma pessoa que tem pouco tempo de treino, você precisa entender que você vai precisar de 1 hora, às vezes 1 hora e pouquinho de treino no dia, né? Ali pensando no mínimo, você corre mais tempo nos seus treinos. Então, sei lá, às vezes eu tô sem uma meta, meus treinos podem ficar de 40 minutos de corrida, mas numa meia maratona fica um volume maior. Então, precisa de mais tempo, precisa de mais disponibilidade mental, né? Se dedicar a um objetivo, se alimentar melhor, você precisa estar melhor hidratado, suplementação e tudo.
pensar em repor, né, no meio do treino ou o que for. E deixa eu ver, eu ia falar mais alguma coisa. Qual foi a pergunta original? Qual que foi as mudanças? Quais foram as maiores mudanças? E se você teve que abrir mão de algumas coisas para estar na meia maratona? Abrir mão de sair à noite, né? A gente tem que dormir bem. Acordar cedinho pra fazer o longo. Sim. Mas foi bem desafiador, porque eu coloquei uma meta de fazer... Eu já tinha feito 2 meia maratonas, né? Essa foi a minha terceira. A primeira eu fiz em 2 horas e 21 minutos. Já tem mais de um ano. A segunda eu fiz em 2 horas e 2 minutos. E aí a terceira eu falei, eu quero fazer abaixo de 2 horas. Só que nenhum treino meu encaixava. Gente, eu precisava ficar no máximo no pace 5,40 para completar abaixo de 2 horas. E eu fazendo um treino de 10 quilômetros não encaixava, 5,40. Frequência cardíaca 190. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Olha, eu não sei o que acontece em prova. Se tiver alguma explicação, inclusive... Tem. Porque assim... Tem uma explicação. Ok, a gente anima mais, a gente consegue, aguenta, resiste mais. Mas o doido é que a nossa frequência cardíaca fica mais baixa. Eu fiz a prova, pace 5,17, a média, sei lá, 5,10, alguma coisa assim. E minha frequência cardíaca bem mais baixa. Mas é que tem uma coisa que a gente não treina, que é a tal da adrenalina na prova. Sim. E isso não aumenta o coração. Até pode aumentar, mas assim, você sente uma força do além, você vai, você uma flui. explicação. É muito Não louco. é? Colocou o número, já era. Colocou o número do de peito aqui. O problema é o compromisso público. Na hora que foi começar a prova... Gente, eu fiz tudo errado nessa prova. Foi a minha maratona de Nova York. Foi a minha primeira meia maratona fora do Brasil. E aí, quando foi começar a prova, eu falei, quer saber, eu vou tomar um gel antes, porque vai faltar carboidrato. Porque eu demorei muito do meu café da manhã até a prova, né? Tinha que pegar metrô e tudo. Então, eu não era acostumada. Eu falei, quer saber, tô com medo de faltar carboidrato, eu vou colocar um gel. Eu já fiz o negócio errado, né? Diferente do que eu sempre fazia. Aí, começou, eu falei, quer saber? Eu vou acelerar. Dane-se esse negócio de queimar a largada. Eu vou tentar. Eu vou acelerar. É tudo ou nada. Dane-se esse negócio de começar muito rápido, queimar a largada. Eu falei, eu vou, seja o que Deus quiser, porque eu já fiz compromisso público com 1 milhão de pessoas, então eu preciso correr, acelerar. Eu fui, deu certo. Nossa. Foi. É isso. Às vezes a gente arrisca dar muito boa ou não tanto. E de onde que saiu a vontade de fazer essa meia maratona de Nova York? Você tinha sonho ou de repente viu algum filme? De onde veio? Foi meio que uma oportunidade. Acho que eu sempre tive um sonho de fazer alguma internacional. E sempre em março eu vou para os Estados Unidos para uma feira de produtos saudáveis que acontece lá. E é bem na época. Então, esse foi o 3º ano. E assim, a feira acontece na semana seguinte. Tem a meia maratona. Eu falei, nossa, vamos. Falei com meu noivo. É fácil fazer inscrição? Não, eu tive que ir por uma agência. Na verdade, já tinham acabado, acho que, os sorteios, né? E aí, fui por uma agência. Legal. Aí é um pouquinho mais caro, porque eles já colocam um hotel e dá uma aumentada no preço, né? Mas deu certo. Mas é uma boa dica para quem... Tem muita gente que quer conhecer Nova York, quer correr em Nova York e pensa em maratona. Não, tem a meia maratona também, é muito boa. Tem. E tem várias agências, né? Sim. Gente, eu acho que assim, a coisa da meia maratona, a coisa da maratona, a gente tá romantizando tanto a maratona, que é um processo bem dolorido e bem puxado, mas a meia maratona é maravilhosa. E você não se sente, tipo, transformada depois da sua meia maratona? Conta pra gente um pouco como você se sentiu depois da meia maratona. Olha, exatamente quando acabou, assim, porque nos últimos 3 quilômetros me deu uma dor de barriga. Então, eu só rezei. Eu falei assim, Deus, olha, eu preciso aguentar, eu não posso parar, porque eu tô conseguindo. Então, eu peguei e finalizei. Mas aí você fica bem acabado. Eu acho que parece que um caminhão passa em cima de você. Não sei. É dor. Naquela hora, assim, é muita dor. Mas, em seguida, você fala, caraca, eu sou capaz, eu quero mais, eu Já quero vou fazer a próxima inscrição. Sim. E como foi correr no frio? Porque tava frio. Tava. Eu fiquei muito nervosa. Aí eu mandei mensagem pra um monte de mulheres que já tinham feito maratonas e meia maratonas em lugares frios. E aí, o que eu fiz? Todo mundo fala que chega com casaco e lá você já pode deixar pra doação bem no início ou ao longo da corrida você pode deixar, né, casacos. Então, eu comprei um bem baratinho lá pra ir até o lugar, até porque tinha que pegar metrô e tudo. Mas eu fui com bermuda, top,
manguito e, tipo, uma camisa bem fininha, térmica, e esse casacão. Aí, assim que começou a corrida, eu larguei o casacão, mas no primeiro quilômetro eu tirei essa camisa. Fiquei com calor. E fui. E o teu número de peito tava no shorts. Onde tava? Botei no short. Pra não perder as fotos. Exatamente. Uma dica muito boa é usar manguito. É, eu Porque os manguitos, eles aquecem, né? Você põe a camiseta, põe o manguito, põe uma jaquetinha e vai deixando. À medida que você vai esquentando, Tirando as camadas. vai tirando camadas, Porque quando a gente tá, né, com um casaco muito grosso, ele incomoda, né? Uma hora você vai começar, o corpo esquenta, você entra ali na vibe da prova, inclusive, e fica incomodando. Claro que o calor não é ideal, ainda mais corridas assim longas. E acredito que você tenha comentado essa questão da frequência cardíaca, provavelmente ela ficou mais baixa por conta do frio. Eu adoro correr no frio. Prefiro 1000 vezes. Me desgasta muito menos do que no calor, então eu sou fã do frio. Não, e até por isso que as grandes maratonas, as maratonas são sempre no frio, né? Sim. Mas você é carioca, não é? Pelo sotaque. Sou. Então, pra você, de repente, ficaria mais fácil até estar no frio, porque deixa o batimento baixo, né? Você já fez a meia do Rio ou não? Eu fiz a meia do Rio. A minha primeira foi aqui em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, né? Há 4 anos eu moro aqui. Então, eu fiz a primeira em São Paulo. Depois, no Rio, sofri muito do calor. Ainda mais, assim, quando você não é tão rápido, começa cedo, você já não sai na primeira onda, né? Sai um pouquinho depois, aí demora mais. Quando você termina ali no Sim. finalzinho, já é mais sofrido de calor. Eu passei bem calor. Mas essa de Nova York foi muito bom. E teve até um momento que eu senti um pouco de frio na perna. É estranho. Eu acho que tinha saído o sol, tava mais nublado, e aí meio que ficou gelada, mas foi de boa. É muito melhor no frio. É muito melhor. Até por isso que são no inverno, né? As maratonas. Eu não sabia, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. São todas no frio. Tanto é que a gente prefere passar um pouquinho mais de frio. Eu acabei de fazer Londres agora, em abril. E foi assim, um pouquinho antes da largada, eu tava com a minha tâmara no bolso, que é o que eu ia comer um pouquinho antes, né? Eu não sabia se eu boa dica. É uma ótima dica, ó. Um pouquinho antes da largada, pá, tâmara. Eu não sabia se eu mastigava a tâmara ou se eu tremia de frio, porque era tanto frio, que eu ficava assim... Daga. Você comeu alguma coisinha antes? Você deixou pra ter Você toma gel, você usa gel? Conta pra gente um pouquinho do que você faz pra corrida, pra longão, pra meia maratona que você fez. Na prova, eu comi o que eu como sempre, e aí eu comprei no mercado, né, uns dias antes, e comi pão com geleia, banana, então são as coisas que eu sempre como. Eu fiquei com medo de comer alguma proteína e me sentir meio pesada, mesmo que tivesse um tempo. Eu fiquei meio confusa, pra ser bem sincera, porque eu devia ter talvez testado isso antes. Eu não parei pra pensar quando eu tava no Brasil que eu ia ter o tempo de sair do hotel, pegar metrô e tudo. Então, podia ter testado antes. Mas eu comi só carboidrato e vou tomando gel a cada 30 a 40 minutos. Quando eu tô mais com medo de faltar carboidrato, eu boto 30 minutos. Eu falo, eu vou garantir a cada 30 pra não dar ruim. Mas dessa vez, eu, por acaso, tomei gel antes. E, de repente, isso me ajudou a dar bom também, viu? Sim, Deu pode aquele Esse ser. gás negócio a de gel mais. antes, eu acho que é bom. Vocês tomam gel antes Às da vezes, prova? sim, dependendo Sim. do treino que eu vou fazer. Se for um treino muito longo, eu acabo colocando gel antes. Se não for um treino, sei lá, 10 quilômetros, eu só coloco o Super Coffee, porque é bem cedo, né? E Eu tomo Super Coffee também. aí eu tomo o Super Coffee e vou pro treino. E se é um treino longo ou uma prova longa, às vezes eu tomo principalmente o que você falou, quando tem provas, assim, por exemplo, Amsterdã, que é à tarde, a meia maratona. A maratona larga de manhã, a meia maratona, se eu não me engano, é 1 hora ou 1h30. Nossa, eu já fiz, é verdade. Você larga depois, larga à tarde. Então aí você fica pensando assim, e aí? Eu vou comer agora almoço ou tomo um super coffee, vou difícil correr. administrar. Então você tem que saber mais ou menos. Confusão mental. Sim. Então, cada uma e é interessante. Então tem que ser para cada treino, para cada prova que você vai. E essas provas que são muito. É muito interessante que essas provas internacionais, o tempo mudou muito, né? Então, assim, o clima, né? Então, tem Boston, pegar a maratona de Boston. Também é a mesma coisa, larga 10 horas da manhã, aí não é às 6, então é às 10. Até você ir, chegar, vai lá, sobe, você passa por 7 cidades, a sua largada, você tem que ir muito cedo para lá, então você tem que levar o seu lanchinho junto com você, porque você vai se alimentar antes da prova, e você pode estar muito calor,
ou pode estar muito frio. Em 2018. Ou os dois. Ou os dois, pode acontecer. Que aconteceu esse esse ano ano. nosso foi, a gente chegou lá um dia antes, um baita frio, e no dia da prova começou a esquentar. No 35 tava um calor, tava na todo prova mundo desmaiando tava ali. quente mesmo. Na prova E esquentou. no começo a gente com bastante frio. Então não tem muito, né? É do dia, do momento. analisar. Vai tentando fazer uma previsão, mas falar Mas que você vai sabe que, acertar. assim, essas coisas de... Eu sempre tinha medo do passar fome ou então comer a mais, né? E é uma coisa que eu desmistifiquei quando eu fiz Boston, que Boston é longe. Eu pensei, o que eu vou fazer nesse tempo inteiro, que são 3 horas antes? O que eu fiz? Eu acordei de manhã, tomei meu super coffee com ovo, que é uma coisa que eu Comeu. nunca como, proteína, porque geralmente proteína é meio indigesto e tal, mas seriam 3 horas, né? Então, pra mim, isso ficou como ritual. Agora, toda vez que eu sei que eu vou demorar muito pra largar numa prova, eu vou comer a proteína, e aí eu deixo pra dar uma beliscadinha no carboidrato um pouco antes. E eu acho que pra mim Eu funciona gosto também super. daqueles géisinhos que tem beterraba, né? Nitrato. Então, assim, toma bem antes também para poder já fazendo efeito, né? Agora, cada momento você vai ter que... E é interessante que cada prova é uma prova, cara. uma dinâmica diferente, Você né? tem que se organizar. E tem coisa... E é muito interessante que, às vezes, depende até do seu dia. Às vezes, você tá meio, sei lá, meio nervosa, meio, sei lá, tá um pouco ansiosa com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Você toma um gelzinho, ele... Aqui na língua, ele já começa... Dá sinal. Inclusive, eu já presenciei esta aqui, lá em Brasília. Eu me lembro, a gente na mesa de café da manhã, e ela pegou um pratão, assim, com várias coisas. Eu falei, caraca, amiga, você vai comer tudo isso? Daí ela deu uma mordida no negócio e falou, tô enjoada, não vou conseguir comer. E ela não comeu nada. Pergunta quem ganhou a meia maratona. Pois é, mas e aí aquele dia eu só tomei super coffee e na verdade era já um treino para a prova que eu ia fazer. Sim. Aquela prova foi um treino para uma outra prova, para Maratona de Barcelona. Então o que aconteceu? Ali eu falei assim, cara, eu não consigo comer e eu precisava comer. Então aí tem dias que você tem que se forçar, falando, vai, come um pouquinho. É improvável a gente ir melhor numa prova, porque, primeiro, que desregula todo o seu sono. Sim. Você a prova é num horário e você provavelmente vai acabar Sim. dormindo mais, menos, acordar antes, Fica depois. ansiosa, acorda de hora em Nossa, eu hora. dormi muito bem pré-Boston. Muito bem. Eu olhei, até tem o registro do anel, né? Falei, meu Deus, como isso aconteceu? Foi uma noite maravilhosa. Mas eu geralmente também fico nessa pilha. né? Nova York, eu não dormi bem, porque eu estava ansiosíssima, nervosa. Nervosa, ai, vai dar certo o metrô, não vai dar, vai Sim, pegar o metrô certo. Aí você dorme menos. Fiquei realmente, assim, até agitada. Quando eu acordei, não consegui ir no banheiro, aí você começa a ficar mais nervosa ainda. Ai, Senhor do céu. Vai vir, vai dar certo. Aí você come muito antes, então um relógio biológico todo diferente de sono, de horário Sim. que você começa a prova, que não é o horário que você começa os seus treinos normalmente. Mas eu não sei, o negócio, num geral, dá bom. Deu certo. Deu certo. E é engraçado, por exemplo, um treino do dia a dia bem leve. Eu tomo só super coffee, eu nem como nada. E é importante conhecer o nosso corpo. Sim, com certeza. Quem tá começando agora tem que pegar dicas realmente com profissionais ou com, né, especialistas, outros atletas nas redes sociais e ir percebendo o próprio corpo. Sim. Porque eu percebo que quando o meu jantar eu como lá um macarrão, mas uma quantidade pequena, às vezes eu sinto a perna pesada no meio do treino. Mas quando eu como um prato maior, eu sinto que eu melhora o desempenho. Então, isso tudo a gente precisa ir percebendo, né? Sim. Com certeza. Sim, é eu muito acho que a nossa individual. percepção é a mais importante acima da dieta que o nosso nutricionista passa, ou a dica da internet, que geralmente não é bom levar, né? Mas assim, é Sim. importante a gente se testar e testar no treino, não testar no dia da prova. Eu acho que né? a comunicação, obviamente, né? Aqui a gente está falando de um corredor, de uma corredora que já está há algum tempo quando você fala em meia maratona, né? Tu indo pra uma meia maratona, já vale a pena você começar a procurar profissionais que vão te orientar, né? Tanto em relação ao treino, quanto em relação à alimentação. E essa conversa com e de repente tem até um fisioterapeuta, Sim. né? Essa conversa tem que ser muito afiada, assim, olha, nossa, não digo por semana, mas e se preparando para aquela prova, e o nutricionista, conversar com o nutricionista, falar assim, olha,
eu não tô gostando. Até mesmo assim, olha, não tô me sentindo cansado. Às vezes alguma coisa que tá faltando vitamina, né? Então, não é tudo tão simples, né? Eu acho que essa é a interessante. Não é tudo, não tem resposta imediata e direta. Você tem que estudar, entender e conversar com esses profissionais. Se tiver a oportunidade, acho que essa é a melhor dica, assim. Qual é a melhor dica para quem tá começando? Procura o profissional. Porque ele vai conversar com você. Ah, não tá dando certo. Vamos para outro caminho? Ah, não tá dando... Vamos olhar outra coisa? Porque tem que ter uma boa performance. Tem que terminar bem aquele exercício, né? Ou prova, o que quer que seja. Não tem sensação melhor que você terminar uma prova, como você falou. Terminou do tempo que você queria. Deu tudo meio errado, mas você terminou do jeito que você queria. Não tem que Você sabe o que eu quero adicionar algo que a corrida me proporcionou? Perceber mais meu corpo. Perfeito. É isso que eu ia te perguntar agora. Você não sabe, porque você falou da perna. Eu achei muito interessante que você falou do teu jantar e da força na perna que você tem no outro dia. Que sinais que você sente que o teu corpo fala, assim, da corrida ou da preparação, de tudo? Olha, eu comecei a perceber realmente muito mais o meu corpo. E quando uma pessoa se cuida, isso é muito curioso. Qualquer coisinha que sai do eixo, um pouquinho menos de energia, um pouquinho, sei lá, uma coisa extra, você percebe muito mais. Eu digo que quando você não se cuida, você nem sabe que você tá mal porque você não sabe como é se sentir bem. Você não tem um ponto de comparação. Então, é normal sentir dor de cabeça todo dia, é normal se sentir sem energia. Você nem sabe que você tá sem energia, por exemplo, né? Então, eu já tinha uma percepção do meu corpo, mas eu passei a ter mais. Uma coisa que eu vejo que muita gente não é como eu. Eu preciso de água durante o treino. Então, eu corro no parque, o meu longão, com uma garrafa de água. Ah, Thaís, você segura? Eu seguro, eu enfio no bolso, não me incomoda. Me incomoda mais é ficar sem a água. Eu também, imagina. Eu não consigo. Começo a ficar pesada, cansada. Não fico nem tonta, mas assim, meio que desnorteada. Não consigo performar bem. Boca seca, me incomodando. Então, eu sinto isso com falta de água. A perna meio que não vai. Você até tem frequência cardíaca suficiente, mas às vezes a perna não vai quando é falta de carboidrato. E calor me incomoda muito. Então tem que fazer um longão bem cedo. Importante. Você falou agora há pouco que você não conseguiu dormir em Nova York, né? No dia a dia normal, você tem uma rotina para encaixar no teu sono bem, para dormir bem? O que você faz? Olha, eu sou chata de sono. Eu sou tão chata que eu fiz o meu trabalho de conclusão da pós-graduação sobre sono. Então, para mim, dormir é algo importantíssimo. Inegociável. Eu não posso falar que eu sou super certa, tipo, eu trabalho muitas vezes até tarde, sabe? Ainda mais quem é influenciador, por exemplo, a gente quer mostrar a nossa rotina da noite. A gente tá trabalhando, a gente tá conectado com o eletrônico, que numa higiene do sono, para você relaxar, você precisa se desconectar, né? Então, eu tento ir relaxando, né, sem trabalhar e tudo. Gosto de ler um livro, ouvir alguma música calma, ficar com o ambiente um pouco mais escuro, tomar uma suplementação para dormir melhor, para me ajudar a acalmar. Eu sou muito ansiosa, muito, então eu preciso baixar um nível. koala gostoso. Koala, exato. Isso. Gostinho de chocolate quente. Ainda é um docinho, né? E você fez São Paulo, Rio, Nova York, né? Que você comentou as suas 3 meia maratonas. Quais são os próximos desafios que você tem em vista? Ai, meu Deus, olha a pressão, hein? Peraí, rapidinho. Ó, o compromisso público! Rapidinho, que eu tô casando, mudando de estado, com o problema. Então, não parei pra pensar. Eu acho que eu penso em fazer meia maratona melhorando o meu tempo, ou até mesmo melhorar meu tempo em 5 quilômetros, 10 quilômetros, porque dentro da minha prova da minha maratona eu bati todos os meus recordes de 5, 10, de tudo. Então, acho que seria esse objetivo, mais maratona, eu não penso, sabia? Ai, não, mas Ainda não me picou esse bichinho. Tudo tem seu tempo. Mas me fala uma prova boa de meia. De meia maratona? Pra gente gerar um compromisso público aqui agora. Ou lá fora? Aqui Me no fala Brasil? uma aqui e uma lá fora. No Brasil, eu fiz essa meia maratona agora de Santos, esse final de semana. Achei bem bacana, porque é plana, né? Você fala assim, prova plana. É uma prova plana, tava friozinho, foi gostoso demais. Santos é muito bom. Porto Alegre, né? O pessoal, eu já fiz também lá, é bem friozinho. Pensando em plano e frio, né? Boa. Agora, tem outras provas de meia maratona. Floripa. Agora, Lá tem mais subidas, não tem? Floripa Floripa é muito vento, né? Dependendo do dia, você pega muito vento.
é relativo, né? Pegar um Condições contra. climáticas. Condições Mas climáticas. eu acho que a meia lá tem que ser plana, né? Mas eu A acho que meia de assim, Floripa. não é porque você quer melhorar o tempo. Claro, você quer melhorar o tempo, é bom você pegar falando de conforto, uma né? prova De- confortável. Mas eu acho que é legal desbravar também. Sim, Eu fui pra total. Foz e eu amei. Era quente e com muita elevação. Mas é legal, porque você desafia de um outro jeito. Você descola um pouco só do tempo que você quer fazer, mas você vai no teu. Cara, eu vou querer me dedicar ao máximo. Eu vou lá, vou dar o sangue. Então, Foz do Iguaçu é bem legal. É Eu bem gosto bonito. bastante Tem Foi muitos, desse... agora, na não, verdade. não é? É, Falaram geralmente é bem abril. agora. É. Eu acho que é muito gostoso essa coisa do correr e viajar, viajar e correr, sabe? Então você vai explorar lugares bonitos, tem uma meia maratona muito legal também. Só que é aquilo, Bonito, calor Mato bonito, né? Tem Lá é é muito. Então, começa às 4 horas da tarde, pra você ter uma Nossa ideia. Porque é um Senhora. calor durante o dia. Mas assim, no Brasil inteiro, você vai achar provas de meia maratona que Sim. eu acho que é. Eu brinco disso, corra para sempre, que é para você viver a tua vida pensando em lugar que você vai viajar e vai colocar. E assim, meia maratona, diferente da maratona, tá? Eu acho que dá para você correr a prova e curtir a viagem. Sim. A maratona, você tem um compromisso de, não posso comer, não posso beber, não posso Não isso, posso não posso caminhar andar. muito. Se fizer no início da viagem, que aí depois você pode. Ou você fica meio sem conseguir Não, andar aí você fica depois. sem Aí andar você fica depois. meio É muito quebrado relativo, depois, é né? muito Não, relativo. e outra, eu penso muito nisso. Sempre que eu termino uma prova de uma maratona, eu fico muito pensando no que eu poderia ter feito para melhorar. Aí você começa assim, começa assim, poxa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Você começa a refletir sobre a prova e perde um pouco o foco da viagem, sabe? Eu gosto de... Eu tenho feito agora provas viajando e correndo só meia maratona. Ai, que delícia. É uma delícia. É uma delícia você conhecer os lugares. Pode comer uma comidinha diferente, que você sabe que não vai atrapalhar tanto, né? Isso é muito gostoso. E a maratona, ela é uma maratona. O dia que você fizer, se você tiver vontade de fazer, não é só o dobro de uma meia maratona. Porque o ciclo de chega um treinamento. ponto que realmente teu corpo ele pode desligar no 30º, né? Que muita gente fala por falta de energia, de carboidrato, reposição, enfim. Já são, às vezes, 3 horas correndo, né? Para alguns menos, para outros mais. E são 12 quilômetros pela frente, se você tiver essa quebra. A meia maratona, não. Às vezes tem que administrar ali uns 3, 4, a gente sobrevive. E a maratona pode ser muito desgastante e exaustiva se ela der errado. E o ciclo Então, tem de esse treinamento. ponto também. Eu acho que o dia da prova tem todo o dia da prova. Mas o ciclo de Nossa, treinamento. é doído. Ver onde você vai treinar, lugar seguro, mulheres, né? Principalmente Sim. as mulheres. Qual é o lugar seguro que eu posso ir treinar? Muito cedo. Muito cedo. Onde eu posso correr sozinha e não... Porque você vai passar pelo menos aí 2, 3 horas correndo. Onde eu posso correr sozinha, que seja seguro, que tenha hidratação, que seja num horário que eu consiga administrar meu dia. Então, tem uma série de fatores aí que vale muito a pena. Eu acho que é um desafio pessoal, mas você precisa entender se cabe na tua carreira, né? No teu momento. Você comentou, né? Que tá casando. Gente, é uma maratona casar. É uma maratona, são várias preparações, né? E como é que você tá conseguindo fazer? Aliás, você não tá com prova agora, né? Em mente. Não. É uma coisa de cada Minha vez. psicóloga proibiu. Ela falou, se você marcar mais alguma coisa na sua vida... Prioridades. Ai, Mas não, eu pensei, não. tá? Em marcar. Aí eu refleti, eu falei, não é uma boa atitude eu fazer isso. Mas... Super sensata. Sim. Um dia eu quero fazer uma maratona. Eu acho que a gente precisa ter essa meta de fazer um dia na vida. Acho que vai ser super desafiador. Mas é importante que, até quem tá começando hoje, que olha um influenciador, um atleta correndo e acha que é fácil só porque é algo anatômico, né? Todo mundo corre, né? Mas é perigoso, entre aspas, né? Agora, recentemente, na Maratona do Rio, uma pessoa teve falta de sódio no corpo e parou, assim, a menos de 100 metros da chegada, caiu. Então, a gente precisa ter um cuidado, principalmente quando você vai aumentando o volume, as distâncias, de ter o acompanhamento, como você disse. Total. Porque água, carboidrato... Gente, como é que pode? O sal, sabe? Sódio pode fazer uma pessoa parar e cair no chão. Sim. A gente não pensa nisso, então precisa de acompanhamento. E esse caso que você está falando foi um caso que foi divulgado. Mas e o tanto de outros casos que não são divulgados? E sempre pensar que assim, eu vou lá e faço de qualquer jeito. Não é, gente. É teu coração, é um músculo que tá ali
ela falando assim, você é louco, para com isso agora, você não me treinou para isso, né? Então, o treinamento, ele é importante, porque eu falei, o treinamento, ele acho que é o mais difícil, maratona é difícil, mas o treinamento que você vai passar, e eu acho que o interessante, mas por que eu vou fazer então? Porque é o que você falou, você descobre muitas coisas sobre você durante esse treinamento, né? Então, ele é sim, eu acho muito interessante que o homem, a gente se colocou numa posição de tanto conforto, né? Conforto assim, eu tenho minha casinha, eu tenho meu sofazinho, eu tenho a minha vidinha, e a gente sempre tenta buscar o conforto. Essas experiências de corrida ou de intensidade, elas meio que obrigam você a buscar um sacrifício, que é sair daquela zona de conforto, sabe? Que tá tudo tão tranquilinho, que faz você sair. Isso reflete muito na sua cabeça. É meio louco, né? Falar que a gente é normal não é, né? Os corredores, mas eu acho que é isso, é esse desconforto, é nesse desconforto que a gente acha o senso de merecimento. É nesse desconforto que a gente vai pegar a medalha com garra e vai morder, vai falar, yes, eu fiz isso. Por quê? Porque se você for no confortável, você não chega lá. Você não vai ter o pudim sem bater as claras, né? Não vai ter. Sabe o que eu acredito? A corrida, ela me trouxe autoestima em todas as áreas da minha vida. Porque muitas vezes a gente fica realmente no conforto do que você disse, a gente não se arrisca, seja no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, numa busca pessoal, em qualquer coisa. Então, eu acho que a corrida, ver a evolução nela, fala assim, cara, você é capaz de sair da sua zona de conforto, você é capaz de evoluir. E isso vai para todas as outras áreas da nossa vida. E quando eu vejo aquela evolução de segundos, de 1 minuto, eu falo, eu sou demais. E você sai dali daquele treino, você vê aquele seu resultado e você fala, eu sou capaz. E isso vai pro teu trabalho. Sim. Vai pra sua autoconfiança, sei lá, você vai falar nos stories, você vai falar mais autoconfiante, mesmo que você não perceba. Sim. Eu falo que você fica se sentindo assim, uma lagosta vencedora, sabe? Você fica assim, cheia de serotonina, de autoestima. Então, a corrida, ela pode te proporcionar melhorias em outras áreas da sua vida por fazer você acreditar que é capaz. É um eterno aprendizado, né? A gente aprende muito no esporte, a gente traz ele pra vida, não só a corrida, né? Todos os outros. E traz isso, né? Essa força. Você fala, caraca, eu sou capaz de fazer isso. Coisa que a gente duvidava por muito tempo e chega lá e sim, a gente tem uma força gigante. E o seu trabalho, você começou a conectar também a nutrição, observar, estudar também essa nutrição esportiva, de endurance, e aplicar isso talvez no seu trabalho também? Ou uma coisa tá diferente da outra? Eu não fiz uma especialização, então, assim, eu estudo, mas sem a especialização, e eu aplico basicamente a mim. Hoje eu tô atendendo muito pouco, e eu acabo atendendo, assim, pessoas até meia maratona. Acima de meia maratona, eu passo para uma pessoa especialista que vai saber suplementar e cada detalhe muito melhor. Mas, assim, aquelas dicas básicas e conhecimento básico para quem tá começando, eu sempre busco colocar nas redes sociais, porque é o start, né? Para ela começar fazendo um pouco certo e aí depois, num próximo passo, procura um profissional para fazer alguma coisa individualizada. Mas para não começar fazendo errado, né? Sim, que é muito comum. Então, para você, casa de ferreiro, espeta de pau. Você não se ou você, até então, até a tua meia maratona, você que faz o teu cardápio agora. Se você fosse para uma maratona inteira, de repente você procuraria uma segunda opinião. Sim, com certeza. Com certeza. Alguém que estudou especificamente isso, né? Eu hoje estou muito focada em comportamento alimentar e emagrecimento e não em performance de fato. Então, por exemplo, se eu engravidar, talvez eu procure uma nutri materno-infantil. Eu acho que é importante a gente ir para essas especialidades, né? Saber quem estudou aquilo mais profundamente, né? Porque realmente é muito interessante, né? Como as coisas estão mudando. Toda a área agora tem especialização, mas a saúde é impressionante. O quanto mais a fundo ali, quanto mais você vai estudar, você fala, não, mas isso aqui é diferente disso daqui. Quanto mais você vai entrando, você entende que tem detalhes ali que fazem total diferença, né? Tem uma pessoa que se dedica a estudar performance todos os dias, ela acumula muito mais conhecimento, né? E é engraçado como cada vez mais, em todas as áreas da medicina, a gente percebe que como tudo está muito ligado à nutrição, né? Seja para prevenir, seja para potencializar. Gira, e é a nutrição. E vai na nutrição, é a base. É o que a gente pode fazer, né, por nós. Eu tenho um histórico na minha família, minha mãe já teve câncer, minha avó, e quando eu tive uma mudança, uma maior consciência, digamos, alimentar, foi por conta disso. Era a forma que eu tinha de me proteger do que a minha genética já podia me trazer de ruim.
Então, às vezes, as pessoas podem até olhar como extremismo, né? Ai, só come saudável. Mas é o básico que eu posso fazer pelo meu corpo. É assim que eu alimento, né, a máquina. Então, eu prefiro que seja de coisas boas que me fazem ter saúde. E vem cá, errado é você ou errado é quem se Exato. descuida? Porque a gente tá normalizando o comer besteira todo dia, Sim. o ser sedentário. Parece que houve uma inversão. Aí, quando a pessoa decide Exatamente. se cuidar, ela faz dieta. Não, gente, isso, né? O normal é se cuidar. Não é normal ser sedentário. Errado é quem não faz. Eu acho que o que eu percebo, e é isso cada vez mais, né? Você falou em algum momento assim, nós, sei lá, dependente da sua crença, enfim, todo mundo aqui tem um porquê, tem um propósito, tem uma reta, né? Imagina você tirar isso de você. Imagina o potencial que você poderia ter ou fazer ou realizar, mas você não faz porque a sua alimentação é muito ruim. O combustível é ruim, você nunca tem energia. Você nunca... Aí tudo pra você, ai, não quero, ai, não dá, ai, não posso, não consigo. E aí você vai... E eu acho que, não sei, as meninas, vou falar da Val, né? Eu já tive sobrepeso em um momento da minha vida e isso te coloca cada vez mais para baixo, impressionante. Você acha que, não, você vai ficando cada vez mais, não é para mim. De repente você vai... Cara, eu terminei o ano passado, eu completei todas as majors. Imagina se eu não tivesse feito isso. Onde é que eu ia estar agora, sabe? Então, sempre falar, eu poderia ter um potencial muito maior. E por que eu não estou fazendo isso? E aí, a maioria fala assim, não, fica aqui, fica aqui. Não, cara, vai pra cima. Come bem mesmo. As pessoas se assustam com a palavra dieta. E nada mais é do que um cardápio, né? Você seguir uma boa alimentação não tem que ser o ruim, tem que ser... É um plano alimentar, né? E muitas vezes você gosta, a maioria das vezes, você acaba gostando do plano alimentar e tem gente às vezes que te critica, aquela pessoa que tá comendo o doce todo dia, ela vai lá te criticar, fala, ai, mas só um docinho, poxa, final de semana você vai comer salada, mas você se apaixona tanto pelo processo da salada que você fala, cara, mas eu quero comer uma salada, é uma né? escolha. A gente entende que é um processo também, né? Quando você fala por exemplo, falar assim, eu adoro salada, é um processo. Teve algum momento ali que você falou, não gostava, mas você foi colocando o hábito, assim como a corrida. Tem gente que fala, não, o que eu vou gostar? Calma, vai devagarzinho, um passinho de cada vez, vai aos poucos. E eu acho que uma outra coisa interessante que você falou, e eu acho que faz muito sentido para quem tá começando, 3 vezes na semana já é o suficiente. Às vezes as pessoas acham que tem que ser todos os dias, 3 vezes na semana, depois vai mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, até aquilo virar um hábito para você, né? E demora, é constância. Para a gente formar e manter um hábito é muito mais interessante a frequência do que a intensidade. Então, ela não precisa começar treinando, por exemplo, 1 hora. Mas imagina se ela fizer 10 minutos de exercício todos os dias em casa. Sim. Qual é a resistência em você começar? Ou até, por exemplo, quando você estava dizendo de... você tá meio mal de cabeça, com muitas coisas de trabalho. Reduz o ritmo do treino, não coloca tanta pressão, mas vai. É muito importante não deixar de ir, porque você mantém o hábito. Então, por mais que eu esteja numa fase complicada, eu reduzo a intensidade para ter, né, mais disponibilidade mental para as minhas coisas, mas eu não deixo de ir, porque é isso que vai manter o hábito. É aquela coisa de você ser gentil com você mesmo, mas não seja displicente, né? É não, verdade. calma. Sabotadora. Não vai se estragar. Vai com calma, mas vai indo, né? Tem que ser, a gente tem que ter essas duas vozes na nossa cabeça. Sim. Vai ter o diabinho em certos momentos, mas hoje a gente tem que falar, peraí, vamos, né? Vamos junto. E eu acho que, assim, é aquilo que vocês falaram antes. Não é que a gente ama as coisas desafiadoras de primeira. Eu odiei meu primeiro ano que eu comecei a correr. Nossa, eu não suportava. A hora que meu pai me falava, vamos correr, eu falei, meu Deus! Vocês gostavam do primeiro momento, assim, de corrida? Como é que foi teu primeiro momento? Você gostava ou foi difícil? Não, antes de eu começar, de fato, decidir que eu ia começar a correr, era aquela coisa, às vezes a gente, deixa eu tentar correr aqui, aí você fala, vou correr 10 minutos na esteira, deu 5, você tá entediada, tá cansada, e você diz, nossa. Mas também esteira, não vai dá. pra esteira, o começo na esteira é duro. Ai, mas eu amo esteira. Não, depois. Pode ser hoje em dia, né? Depois. Pra tudo na Tem. vida. Depois, né? Eu acho que esse começo... É interessante o seguinte, eu tive 2 momentos na corrida. O primeiro, eu fui muito por aquela coisa da academia, de ver os amigos. Só que eu não treinava, não tinha essa constância. Aí um dia alguém me falou assim, vamos correr a meia maratona do Rio. Eu falei, vamos. Quem corre 10, corre 21, não é verdade? Isso aí é verdade. Não é verdade, claro que não. Descobri na dor, né?
E é uma meia maratona que começava às 10 horas da manhã. E aí, quando... No eu Rio? No Rio. Era aquela que Nossa, começava às 10 da manhã. eu já fiz essa também. E aí eu terminei, primeira vez, sem treinar. Aí, sem treinar pra maratona. Eu fazia 10 quilômetros. E aí eu terminei em 2 horas e meia, ou mais até. Só que aí quando eu terminei aquele baita calor, eu comecei a sentir muito frio, muito frio, muito frio. Eu falei, nossa, cara, eu tô morrendo de frio. Mó calor e eu com frio. Desidratou. Desidratei, né? Provavelmente, passei muito mal. E eu falei que eu nunca mais ia correr na vida. Isso foi em 2006. E aí eu engordei muito em 2009, quando eu tive a minha filha. E voltei a treinar, a correr em 2013. Mas aí com orientação, tendo um treinador ali comigo. Então, então são 2 momentos. Um, assim, odiei, não faço nunca mais. E outro, hoje, que eu entendo, assim, talvez... Eu não pergunto se eu gosto ou não. Eu vou. E eu vou por quê? Porque eu tenho uma linha de chegada. Eu sempre tô em uma prova. E eu não sei se isso é para todo mundo, mas assim, eu acho que você ter uma prova meio que te obriga a levantar, sabe? Meio que fala assim, você vai levantar. Se você não treinar, meu coração. Cheiro Se compromisso. prepara. A data chega. Se prepara, porque vai arder, vai doer. É meio doido, né? Porque, assim, a gente não tem que esperar gostar de atividade física, de correr, de comer saudável. É um compromisso nosso com a gente. É o óbvio você se cuidar. Só que pode ser que, com o tempo, você descubra que você gosta. Por quê? Eu, por exemplo, não amava correr e comecei porque... Né, meu noivo corria, eu falei, isso aí deve ser bacana, deixa eu começar com um professor. Na verdade, ele jogou o professor pra mim, porque ele foi... O que aconteceu? Eu tava ali tentando, né, e corria uma vez na semana, aí falava, vou correr 10 minutos, ficava cansada, parava. Mas aí ele começou pro triatlon. E ele, com dó de sair do professor dele, falou, Thaísa, entra no meu lugar. Aí eu... Substitui. Livre e espontânea pressão. Exato. Aí eu peguei e fui, e gerou o compromisso, eu passei a gostar do resultado que a corrida me proporciona, em termos de autoestima e autoconfiança, e em termos de resultados físicos também. Então, daqui a pouco, você já não percebe mais que é o resultado que você gosta, você passa a associar que você gosta de corrida. Sim. Eu acho que isso vai acontecendo. É interessante, né? Esse ano, a minha filha começou a correr. Ela tem 15 anos. E, gente, olha, eu vou te falar, foi duro. Porque no meio do caminho, ela queria parar. Então, assim, ela treinava sozinha durante a semana. E ela falava que tinha feito treino. Que foi bom, que... Beleza. Aí chegava no sábado que eu ia correr junto com ela, devagarzinho. Nada extremo. Como é ser filha da Val? É. Ela confere se fez o treino. Não, imagina. Eu falei, vamos lá, vamos lá. Fiscal de treino. Meu, chegava no meio do negócio, assim, 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. Ela falou, ai, não vou correr mais. Eu vou morrer. Eu tô morrendo, tô com dor. Aquele drama. Aí eu falava assim, filha do céu, calma, respira. Então vamos devagar. Então é aquele corre e anda, sabe? O corre e anda. Corre um pouquinho, para um pouquinho, anda devagarzinho, mais um pouquinho, vamos lá, para um pouquinho. Mas era reclamação. Aí chegou um dia que eu peguei e falei, para de reclamar. Você tem prova de 5 quilômetros aqui. Eu tô te falando, se você não treinar, vai ser horrível pra você nesse dia. Então, eu tô te ajudando a levar isso. Não é... Porque ela ficava brava comigo. Eu falei, não adianta você ficar brava comigo. Você não queria ir? Você não quer? Não se comprometeu? Tem que fazer, filha. Vamos lá. Tô do seu lado. Tô te ajudando. Se você quiser, eu paro. Ela, não. Vamos junto. E ela fez o treino. Beleza. E aí, no dia que ela foi correr os 5 quilômetros, foi emocionante. Porque ela não parou de correr. Ela correu o tempo inteiro. E no final, ela deu um sprint, assim, Não, que me esse matou. vídeo é maravilhoso. Maravilhoso. A gente conhece ela correndo e dava pra ver nitidamente que ela tava fazendo Ela tava fazendo força. E a Duda plena no final da prova. Foi muito legal. Assim, então você vê que às vezes ela tem até um talento, ou tem tem um potencial maior, mas ela ainda tá se bloqueando. Tem 15 anos também, né, Sim. gente? Vamos lá, né? Tem 15 anos. Mas é muito interessante, porque eu coloquei um olhar diferente para uma iniciante de 15 anos e uma iniciante. O quanto é duro tá ali. Porque pra mim é fácil. Putz, fácil. Mas ela tá começando, sabe? Então tinha que ter aquela paciência. E assim, como mãe, e a gente sabe que, vendo, né, que a sociedade, a adolescência não tá fácil. Já nunca foi. Mas agora tá mais difícil ainda, né? Nesse mundo que a gente vive, né? De tela, de movimento.
Então, você perceber que o esporte agregou demais na vida dela. Demais, assim. Agora ela teve que dar uma pausa, ela já tá falando pra mim, quando que é a próxima? Aliás, eu já inscrevi numa próxima corrida. Ela tá sabendo disso? Ela sabe. Eu fiz uma inscrição pra ela de 10 quilômetros, aumentamos a meta. E vai ser na Disney. Vai ser na Disneylândia. Não é da Disney normal. Agora entendi, né? Foi incentivada, uma viagenzinha. Exato. Também quero. Útil ou agradável, né? E aí, agora ela vai ter que treinar. Mas é a mesma ideia. Eu vou falar pra ela, filha, agora são 10. Agora você vai ter que fazer um pouquinho mais. Não precisa chegar no 10, mas até 8 você tem que ir, né? E colocar isso pro adolescente. Então, assim, mamães e papais que estão escutando, coloca o teu filho no esporte. A diferença que dá na percepção daquele jovem. E isso tem muitos estudos científicos, inclusive, falando da parte neurológica, da parte da confiança, isso muda a vida do jovem, sabe? Então, ele vai procurar coisas alternativas? Não, ele vai ficar no esporte, porque ele vai cada vez mais querer melhorar, sabe? Então, assim, não tenham medo de colocar, vai com orientação, isso ajuda demais, né? Meninas, a nossa conversa está maravilhosa, assim. Mas, por último, eu queria perguntar para a Thaisa, já que ela conseguiu vencer essa barreira de se apaixonar pelo processo, que não é uma tarefa fácil. O que você diria para aquelas pessoas que querem começar a gostar disso e ainda não gostam? Como é que você fez isso acontecer? Primeiro, entender que é um processo. Né? Primeiro a gente engatinha, depois anda, depois corre. Eu imagino que vocês recebam muitas mensagens de pessoas falando: nossa, eu tô tentando começar a correr, mas eu não consigo, é difícil pra mim. E, gente, é porque é difícil mesmo. Você não vai nunca ter corrido na vida e conseguir correr 10 quilômetros de uma vez. É um processo, né? Vocês que acompanham muitas pessoas na internet, às vezes estão vendo, começando a seguir essa pessoa hoje, mas olha, elas correm há mais de 10 anos. E você fica se perguntando: por que é tão fácil para ela e é difícil para mim? Então, entenda que é um processo. Você vai evoluir. Tenha alguém que possa te ajudar, porque com estratégia, né, os tipos de treino intervalado, treino contínuo, vai ser muito mais fácil. E corra porque você quer ver o processo. A gente fica muito focado naquela nossa meta. Eu quero ganhar tanto. Eu quero emagrecer tantos quilos. Eu quero... E a gente fica infeliz durante o processo inteiro, né? E eu digo que o desejo é o acordo que a gente faz com a gente mesmo para ser infeliz até conseguir o que quer. E muitas vezes, quando a gente chega lá no que a gente quer, a gente já tá com outra meta. Então, a gente vive o tempo inteiro infeliz. Sim. Fique feliz por cada pequena vitória, cada segundo que você fez a mais, cada 100 metros a mais, porque esse que é o processo que tem que ser gostoso, né? Curtiu cada quilômetro. Maravilhoso. É isso, não ter pressa e não se comparar, fazer as suas coisas bem feitas e aproveitar. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Você é linda, muito fofa. Obrigada. E a gente quer que você volte. Linda. Sim. E a gente quer que você volte contar pra gente quando você tiver a sua próxima meta. Quem sabe não apareça uma maratoninha. Casamento ainda. Tem casamento. Vamos observar tudo isso. Adoro casamento. Obrigada pelo convite, gente. Adorei. Foi demais nosso bate-papo. Muito obrigada, galera, que esteve aqui com a gente, nos assistiu, nos escutou. E não esquece que na próxima quinta-feira, às 18 horas, vem de novo com a gente. É isso aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque sempre tem conteúdos novos para você não perder. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal!